Bom, seguindo aqui o que a gente já tinha visto então, né, como é que a gente informa os resultados, né, das medidas, né, medida em triplicata, desvio padrão relativo, certo? Então aqui eu fiz uma telinha aqui só para mostrar também minha última coisa que eu vou falar antes de começar o assunto então aqui. Agora eu vi que eu escrevi errado aqui. O processo analítico, né? Então, assim, ó, no processo analítico, então, repetindo, né, a gente tem as medidas químicas, né? A gente vai aplicar os métodos de calibração, que a gente vai aprender agora, e a gente vai ver que a gente vai usar umas ferramentinhas lá de estatística, né? Se enquadram no estudo da estatística, e aí a gente emite o nosso resultado. Então, aqui que eu até puxei do glossário do Harris aqui, ó, o que quer dizer resultado? Resultado é o final de tudo, certo? Quando a gente já pegou a amostra, ó, então é toda aquela sequência, a gente pegou a amostra, coletou, fez o processo de amostragem, preparou a amostra, mediu no aparelho, usou todos os métodos de calibração, fez todos os cálculos que tem que fazer, que a gente vai aprender agora, e aí então isso que é o resultado, entendeu? Esse que é o resultado, certo? Aqui, o processo científico, então, né, aqui eu só quis fazer um comentário seguinte, ó. O processo científico, né, a ciência, né, ela sempre testa coisas, né, então quando a gente tem vários resultados, né, de diferentes técnicas analíticas, eu quero ver se eu inventei uma metodologia e aí eu comparo com outra, ou eu quero comparar condições diferentes para fazer uma reação, sabe, qualquer coisa que vocês imaginassem, qualquer projeto de pesquisa onde a pessoa vai estudar determinada coisa, né, a gente sempre vai usar ferramentas estatísticas. Por isso que eu digo, o funil aqui é usar ferramentas estatísticas para testar as nossas hipóteses. Quem fez estatística aí sabe bem do que eu estou falando, né? Quem não fez talvez não vai entender direito. Mas eu estou tentando falar aqui como se a pessoa não tivesse estudado estatística, né? Quem estudou então já sabe bem o que quer dizer isso. Então, as ferramentas de estatística que tem na disciplina lá nada mais são do que artifícios matemáticos para a gente tirar essas conclusões, para que a gente não faça as coisas no achômetro, né? Vocês que são da área da educação, eu sei que a área da educação ela se enquadra numa área das humanas até, então tu pode fazer as coisas no achômetro, né? Mas muita coisa das humanas daria para usar ferramentas estatísticas e não ir só no achômetro. Aquele negócio de que usa uma metodologia de aula e compara com outra e só olha as notas dos alunos lá e dá um pouquinho para mais e já conclui que é melhor. Não é assim, né? Então, assim, ó, se tu tá fazendo interpretações humanas em relação a um assunto, que fique bem claro que tu nunca quantificou nada. Aí sim eu concordo. Por exemplo, assim, ó, tu tá analisando um assunto, fazendo entrevistas com as pessoas e baseado no que elas falam, tu tira a tua conclusão. Aí eu concordo. Agora, se tu faz avaliações humanas, mas nessas avaliações tu quantifica as coisas, eu acho bem estranho tu, durante as tuas avaliações, tu quantificar aquilo em números, para depois tu olhar para os números e fazer uma avaliação fria, assim, uma avaliação qualitativa, olhando para número, sabe? Então, se a gente tem número, já existe a estatística, e dali a gente testa as nossas hipóteses, então por isso que eu quis simbolizar isso. Uma sequência de resultados de diferentes técnicas e tudo mais, e assim por diante, e isso a gente aplica novamente as ferramentas estatísticas, entendeu? São outras ferramentas, não é o que a gente vai ver aqui agora. Tudo que a gente vai ver aqui agora não é dessas que eu estou falando, isso aqui são outras ferramentas estatísticas, que a gente aplica para chegar numa conclusão, certo? Então esse é o que eu chamo de processo científico. Na real, essa imagem ela está dizendo o seguinte, todo cientista ele testa hipóteses, ele tem uma hipótese de que vai ser aquilo ou vai ser aquilo, sabe? Vamos pegar aqui, ó, estou gravando esse vídeo em plena pandemia, né? Todos esses testes clínicos de eficiência de vacina são testes estatísticos. Um grupo de pessoas toma o remédio, um grupo de pessoas toma um placebo. Todo mundo acha que tomou o remédio. Ninguém chega lá no hospital e o cara fala assim, ó, eu vou te injetar aqui, tu faz parte do grupo, né? Só que eu vou te injetar o placebo. Não. A pessoa chega no hospital lá, o cara fala, ó, vou te injetar a vacina aqui. Todo mundo vai embora do hospital achando que tomou a vacina. Mas a metade lá tomou placebo, não era vacina.
E aí, o que a gente faz com os resultados? Aí, depois de um tempo, acompanha os pacientes e aí vai ver quantos foram imunizados ou não e assim por diante, né? E aí, faz-se o quê? Aplica-se uma ferramenta estatística para dizer com certeza, para fazer com que o cientista tome uma decisão em saber qual das hipóteses realmente funcionou, ou seja, a hipótese de que a vacina realmente funciona ou ela não funciona, certo? E isso num nível de exigência que a estatística também nos permite escolher o nível de precisão dessas coisas, certo? Teve uma hora que eu não quis falar isso, agora eu posso falar. Lembra daquela história da pesquisa do candidato? Agora, lembrem que muitas vezes quem tiver a memória boa aí vai ver que, ou até está assistindo esse vídeo aí bem no Coisa de Campanha, que muitas vezes no final da pesquisa sempre dizem, essa pesquisa tem um grau de confiança de 95% de certeza. Esses graus de confiança são artifícios que a estatística nos permite escolher. A gente até escolhe qual grau de confiança a gente quer no nosso resultado. Se eu quero ter 100% de confiança, eu quero ter 95% de confiança. Eu quero ter um resultado que eu possa afirmar que com 90% de certeza é tal coisa. E isso também existe na estatística. Eu não vou explicar isso agora aqui. Quem achou legal, e eu acho que é muito legal, né? A maioria dos cursos tem isso obrigatório. Uma pena que no nosso não é. Se dependesse de mim, era. Certo? Então, quem quiser, se tiver tempo ainda, né? Faça a disciplina de estatística, certo? Que aí lá a gente aprende tudo isso. Então é isso, pessoal. Então aqui fiz toda uma introdução, ó, já deu uns quantos videozinhos, né? E 3 telinhas aqui. Mas tenho que falar isso, senão eu vou começar a ir adiante e ninguém vai entender nada. Mas agora aqui então a gente vai começar realmente a estudar o que são os métodos de calibração, certo? Então assim, ó, na química, nos métodos instrumentais, esses aparelhos aí que a gente vai estudar mais para frente, todos eles nos dão resultados, né? Então, de modo geral, o que a gente faz no aparelho? A gente coloca a nossa amostra no aparelho, o aparelho vai fazer um determinado procedimento com a amostra e vai nos mostrar, hoje em dia, num displayzinho ou numa tela de computador, não sei como, impresso no papel, como muitos faziam antigamente, o resultado que o aparelho nos deu. Só que esse resultado é um valor numérico. Deu tanto, acabou-se. Ele nem diz, dá o valor numérico lá, que é o sinal que o analito deu lá no aparelho, né? A gente bota uma amostra, na amostra tem um analito, e é o analito que vai dar um sinal lá no aparelho. Então a gente tem duas informações. O químico sempre tem duas informações. Uma informação é a concentração do analito, porque inicialmente a gente sempre bota uma concentração conhecida do analito, até para ver como é que o aparelho se comporta, né? Se o sinal vai ser alto ou baixo, né? Entendeu? Tem tudo isso. Então tem duas informações que a gente sabe. E essas informações aqui eu simbolizei por x e y. Inclusive, até esses valores numéricos aqui eu copiei de cabo a rabo para ficar fácil de vocês entenderem, né? Eu peguei o mesmo exemplo lá do Harris, tá? Que até não comentei, né? Mas lá no Harris aqui a gente... Acho que bem essa etapa aqui, esse exemplo aqui, ele está no final do capítulo 4, que é um capítulo sobre estatística, que vai ser a partezinha do método dos mínimos quadrados, né? Isso aí está bem no final do capítulo 4. E aí vai ter esse exemplo aqui. Então, tudo antes do capítulo 4, eu ensino isso lá na disciplina de estatística. E ainda ensino um pouco mais de coisa que não tem no Harris também. Tem algumas coisinhas que tem no SCUG de Quant, que aí eu ensino também, que não tem no Harris. E mais umas coisinhas que não tem nem nos dois. Não, então tem um pouco bem completinha a disciplina de estatística. Bom, daí então eu peguei o mesmo exemplo, sabe? Então, copiei os valores numéricos aqui para ficar legal, porque aí vai que tu não entendeu aqui como eu expliquei e tudo mais. Também é exatamente com os mesmos números, é o que está lá no livro. Bom, vamos lá. A gente lá em análise instrumental, a gente sempre tem a concentração do analito, que é a solução padrão que a gente preparou, e o sinal que o aparelho dá. Então eu posso converter essas informações numa matrizinha bem simples aqui, ó. Eu tenho as diferentes concentrações de analito que eu injetei lá, que eu coloquei no aparelho para medir, e aqui os diferentes valores numéricos de sinal que o analito deu. Então, quando vamos supor que a concentração era 1 qualquer coisa, 1%, 1 molar, 1 ppm, entendeu? Qualquer unidade. Quando a concentração era 1, o sinal que o aparelho deu foi 2, entenderam? Quando a concentração era 3, o sinal do aparelho foi 3. Quando a concentração era 4, o sinal que o aparelho deu foi 4. Quando a concentração era 6, o sinal do aparelho foi 5. Pessoal, eu vou explicar aqui tudo de modo genérico, porque eu não ensinei instrumento analítico nenhum. Mas o que quer dizer sinal do aparelho?
Vou dar o exemplo de um deles lá. Espectroscopia de absorção molecular. O aparelho mede o quanto a molécula absorve luz. E a medida ela é dada em absorbância. Então é um sinal que o aparelho dá. O aparelho mede a absorbância, ou seja, o quanto que a molécula absorveu de luz. Isso é absorbância, entendeu? Só que aí tem outras técnicas que medem corrente elétrica, outra mede o potencial. Então tem um monte de... Eu resumo tudo isso em sinal. Sinal. É o sinal que o aparelho deu. Certo? Tu subiu na balança na farmácia, a balança dá um sinal lá. Um troço aparece na tela lá. Aquele ali é o sinal dela, entendeu? E esses sinais aí eles já são dados em valores numéricos, né? O que muda é a unidade aqui, então. No caso da absorbância, nem unidade tem, né? É um número puro. Mas é o sinal, é o valor numérico que dá ali, certo? Então, a gente sempre está nesse mundinho aqui, o químico analítico está nesse mundinho aqui da relação de duas variáveis, certo? Que é concentração do analito pelo valor numérico que o sinal que aquele analito, o sinal que o aparelho deu em relação àquela concentração do analito. Esse é o mundinho da relação de duas variáveis, certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui na explicação. Em química, quando a gente trabalha com o sinal do aparelho e um só sinal do aparelho, certo? Uma variável só, a gente chama isso aqui de uma análise univariada, ou seja, eu boto meu analito e pego um valor numérico do sinal que ele teve. Só que eu poderia colocar o analito e pegar dois sinais. O aparelho pode dar dois sinais. Ele pode dar um sinal de uma coisa e um sinal de outra coisa do analito, entenderam? Ou 3 sinais, ou 4 sinais, ou 5, ou 10, ou 100 sinais o aparelho pode me dar. Só que cada sinal é um valor numérico diferente. Então, existe essa possibilidade matemática da gente fazer análise assim com mais de uma variável aqui, certo? Vejam. Essa aqui é a variável dependente, né? Ela depende da concentração do analito. A do analito é uma variável independente. Eu que fiz a solução padrão, escolhi que era a concentração, por exemplo, 1 ppm. E aí eu boto no aparelho, ele dá uma medida e diz que deu 2. Essa é uma variável. Só que o aparelho podia medir em uma outra, por exemplo, um espectrofotometria, ele poderia medir em um outro comprimento de onda. Aí, num outro comprimento de onda, o que absorveu luz já foi 3, entenderam? Já é outro número. E aí, em outro comprimento de onda, em outro, não pode ter várias variáveis. Dá para fazer uma análise com várias variáveis dependentes, né? Tu tem uma independente e várias variáveis dependentes? Óbvio que dá. O nome disso chama-se análise multivariada. Cada vez que for mais do que uma variável dependente, vai se enquadrar num método de estudo chamado análise multivariada. E isso geralmente é uma disciplina a mais no curso. No caso dessa disciplina nem tem no curso de vocês. Então eu nem vou entrar nessa seara aí. Nem vou entrar. Se nós se encontrar depois lá no curso, eu até posso dar umas pinceladas em umas coisas, mas nem vou entrar. Vamos ficar só na análise. A gente chama esse tipo de análise aqui, que é uma variável independente para uma dependente, né? A gente escolhe só um sinal do aparelho, que é duas variáveis, né? Relação de duas variáveis aqui. A gente chama isso de análise univariada. Univariada. E é essa que nós vamos ficar aqui na nossa disciplina. Sempre fazendo análises univariadas, certo? Então, é bem tranquilo a gente fazer o seguinte, a gente tem um valor de concentração do analito, vê o sinal que o aparelho deu, e aí a gente coloca isso num gráfico, faz um gráfico de 2 dimensões. O mais comum é a gente sempre colocar os valores de concentração no eixo X aqui embaixo, e o sinal do aparelho a gente coloca no eixo Y, tá? E aí eu coloco um ponto, ó. Quando a concentração era 1, o sinal deu 2, é esse meu primeiro pontinho aqui. Quando a concentração era 3, o meu sinal deu 3, outro pontinho. Quando a concentração era 4, o sinal deu 4, outro pontinho. Quando a concentração era 6 e o sinal deu 5, outro pontinho. E agora o que a gente vai fazer com esses pontinhos aqui? A gente vai observar se eles têm um comportamento de reta entre eles. É possível traçar uma reta entre eles e eles terem um erro muito pequeno de ficar perto dessa reta, que nem visualmente dá para ver aqui. 2 pontos praticamente tocam na reta e os 2 estão um pouquinho fora. Se isso for possível, a gente vai adiante, certo? Então, vou fechar meu vídeo aqui e sigo no próximo.